Fala, futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para essa nossa próxima aula sobre um assunto muito sério, né? Um assunto de extrema importância para você, futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que está fazendo o curso conosco, né? A alternativa certa, o curso garantindo a sua próxima graduação. Lembrando, pessoal, sempre lembrando e ratificando a importância desse módulo. Estamos no módulo Noções de Atividade de Bombeiro Militar, onde esse assunto, onde essa matéria, dentro dos diversos assuntos que iremos ver, o assunto prevenção terá de 4 a 5 questões dentro da sua prova. Então é um assunto extremamente pertinente, extremamente importante, e você, futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, tem que estar ligadaço. Coloco aqui agora 3 itens para que você consiga extrair o máximo de informação desse nosso novo módulo, né? Entrando, né? Sempre ratificando a importância de um nobre colega entrar no modo aula, né? A gente colocou aqui um modo aula, né? Nosso modo aula sempre focado, sempre concentrado nas aulas. As aulas de prevenção, para quem nunca pegou, né, e temos isso dentro da instituição, temos muitos colegas que nunca sequer pegaram essa parte de prevenção, a parte de legislação. Então esse assunto a gente depende de muito foco dos senhores. Por quê? Porque teremos uma extensa legislação, né, como já vimos na primeira aula, a legislação federal, agora passaremos por uma legislação estadual bem maçante, muito focada em alguns assuntos pontuais para você acertar essas 4 ou 5 questões que teremos na nossa prova, né? Disponibilizaremos daqui a pouco, né, no nosso site também um material de apoio, já que as aulas de prevenção são muito baseadas em legislação, né? Sabemos da importância que é o aluno estar olhando essa aula com um material de apoio, que é a legislação impressa ou próprio do seu lado numa outra aba do computador, acompanhando os principais tópicos deste assunto. E depois, né, sem por mais delongas, são intensas aulas. Pessoal, por que intensas aulas? Porque nesse pouco período de tempo que nós temos aqui com vocês imersos no curso, são intensas aulas. Nós vamos chover muita legislação para vocês, muita mesmo. Então, você que nunca pegou, né, novamente, nunca pegou o assunto prevenção na instituição, é hora de mergulhar, né? É hora de simplesmente se fechar numa caixa e começar a desvendar esse grande e importante assunto dentro da nossa instituição. Para você que está aí atrás agora, lembro, né? Vamos começar passo a passo, né, devagarinho, inserindo você no contexto prevenção, né? Nós tivemos uma primeira aula onde já vimos bem uma legislação federal e eu tenho que passar para vocês aonde eu encontro essa legislação hoje, né? A legislação de prevenção, ela é uma legislação que ela vem quase sempre sofrendo alterações, tá? Ela é uma legislação que hoje ela tem uma certa base, né, devido ao seu tempo aí, desde 2013, já tem uma boa base já instituída, mas volta e meia ela sofre algumas alterações. E essas alterações, né, essas atualizações da legislação de prevenção, onde é que eu vou descobrir? No site do CBMRS, né? Muita gente que está aí do outro lado, estudando, acaba indo direto daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa, colocando no Google lá, a questão de pesquisa de legislação e acaba encontrando alguma coisa compilada, desatualizada, e aqui, né, na página do CBMRS nós encontramos toda a legislação, né? Vamos lá na aba Segurança contra Incêndio, na aba Legislação, eu dou um clique lá e vai me abrir toda a legislação pertinente ao nosso assunto. Lembrem que na primeira aula eu coloquei para vocês, nós temos um rol de legislações, né, e elas são seguidas pela sua hierarquia, né? Temos aqui uma legislação federal e estadual, depois temos decretos, né, estaduais, por último, portarias, resoluções técnicas emitidas pelo CBMRS. Se vocês clicarem em cima de cada uma, né, vamos lá na lei, né, que a gente vai passar por ela daqui a pouco, eu vou ter a legislação federal, né, atualizada, e a legislação estadual, que é a 14376, né? Quem nunca ouviu falar aí na 14376, a famosa e conhecida Lei Kiss, certo? Espero que vocês tenham
entendido onde eu encontrar a legislação, né? Nós novamente, ratifico que o curso Alternativa Certa irá disponibilizar na plataforma, mas se o nosso camarada aí, nosso futuro colega sargento já quiser ir baixando o material atualizado, no site do Corpo de Bombeiros está lá disponível para todo mundo. Então, estamos aí com a nossa legislação, né? Quem nunca ouviu falar nela, né? 14.376, né? Lei conhecida mais comumente pela Lei Kiss. Pessoal, olhem, a primeira coisa que eu peço atenção para vocês é uma aula, novamente, muito maçante. A gente vai fazer praticamente a leitura da legislação toda aqui. Eu vou tirar algumas dúvidas para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm o e-mail da Alternativa Certa, tem o meu próprio e-mail, pode colocar lá. Como é uma legislação muito extensa, eu acabei pontuando em amarelo os assuntos específicos que poderão vir a cair na prova dos senhores. Lembrando, toda essa parte de prevenção é basicamente assunto básicos de legislação. Ninguém vai sair aqui um analista de PPCI, ninguém aqui vai sair um bom vistoria, para fazer vistorias em PPCI, ninguém daqui vai sair um protocolista de PPCI. Não, nós mergulharemos até um nível básico para mim ter uma noção do que é a prevenção dentro da instituição. E aqui está o primeiro item que é muito importante vocês saberem, né? Vocês têm que saber porque pode cair muito na prova de vocês, o contexto histórico da legislação de contra-incêndio no estado do Rio Grande do Sul. Né? Se vocês forem lembrar, puxarem aí, em que ano que aconteceu o incêndio na Boate Kiss? Vocês sabem ou não? Lembraram? 2013, pessoal, certo? O incêndio na Boate Kiss foi em 2013, janeiro de 2013, né? Janeiro de 2013, então eu tive um incêndio na Boate Kiss. Até lá, né, até essa data, né, marcante, nós tínhamos legislação sobre prevenção, dentro da nossa instituição, tínhamos, pessoal, tínhamos legislação até lá. Só que depois do advento do Boate Kiss, a instituição ela se mergulhou num assunto de deixar mais rígida essa legislação, né, de fazer normativas que conseguissem fazer com que boates, né, qualquer outra edificação fosse sim mais rígida quanto aos assuntos medidas de prevenção dentro dessa edificação. E quando eu falo medidas de prevenção, todo mundo aí já teve essa primeira aula, né? Quando eu falo em medidas de prevenção, eu falo em extintores, em saídas de emergência, em sinalização de emergência dentro de uma edificação, fazendo com que eu tenha segurança naquela edificação. Então, depois do acidente na Boate Kiss 2013, eu tive uma legislação muito aprofundada na minha instituição, né, em nível de estado. Muita gente fala aí que a legislação tanto de São Paulo quanto do Rio Grande do Sul são uma das mais sólidas nesse assunto prevenção. Então, a Lei 14.376, né, a nossa 14.376 famosa Kiss, veio do dia 26 de dezembro de 2003. Gravem essa data, gravem esse número de legislação, que isso pode vir cair na nossa prova. Vamos lá, 26/12 de 2013. Isso é de extrema importância para você, futuro sargento, saber dessa data. Certo? Lembrando, agora já puxando o gancho na primeira aula, vimos que acima dessa legislação estadual temos uma legislação federal, certo? A legislação federal ela veio muito recentemente para que o que acontecesse, para que forçassem os estados que não teriam uma lei específica, ou os municípios que não teriam uma lei específica, criarem ou seguirem até mesmo aquela legislação federal, para que todo o governo, né, todo o Brasil, tivesse uma legislação específica contra incêndio. Perfeito? Gravaram aí? E vamos seguir tópico por tópico da nossa legislação, pontuando os assuntos importantes e tirando algumas dúvidas de vocês. Para você, aluno que nunca pegou a parte de prevenção, no quadro agora eu vou dar um esboço de como funciona, que nós veremos aqui agora a primeira parte já, né, o artigo 4, né? As edificações de áreas de risco de incêndio deverão possuir alvará de prevenção contra incêndios, os APPCIs, expedidos pelo CBMRS. Então, toda edificação,
Pessoal, isso é muito importante que nós estamos falando no artigo 4º, né, da legislação. As edificações e áreas de risco, ou seja, somente edificações e áreas de riscos tem que ter uma alvará de corpo do Corpo de Bombeiros. Muita gente me pergunta, o carrinho de picolé que tem na beira de praia, né? Eu sou de Torres, né? O carrinho que é ambulante que vende cachorro quente na beira de praia, ele tem que ter uma alvará do Corpo de Bombeiros? Não. Ele não é uma edificação, né? Ele não é uma área de risco, certo? Aquele módulo, né, que a gente passa empurrando na beira da praia, que a gente vê na beira da praia, ele não precisa, né, ter nenhum tipo de documento, né, expedido pelo CMRS para ter o seu funcionamento, né? Então isso é importante vocês saberem já, que no artigo 4 deixa bem claro as edificações e áreas de risco de incêndio, tá? Quando eu falo áreas de risco de incêndio, o que está enquadrado aí? Estamos aí falando de eventos temporários, né? Um rodeio, nós estamos falando aí daqui a pouco de uma festa de um santo, estamos falando de um próprio jogo de futebol, né? Dentro desse enquadramento do artigo 4 da legislação. Vamos para o quadro aqui, para nós já distinguirmos dois tipos, que a gente vai ver logo em seguida, dois tipos de procedimentos pelo Corpo de Bombeiros que têm o mesmo peso. Tá, pessoal? Nós temos os CLCB, certo? Cadastro eletrônico, cadastro de licenciamento do Corpo de Bombeiros, e nós temos o PSPCI e temos o PPCI. Todas siglas que vocês já escutaram. E quem nunca pegou a prevenção tem uma certa resistência, tem um certo medo quando se fala nesses três assuntos aqui, né? De antemão, então, eu falo para vocês, todos esses três procedimentos, o produto final deles tem a mesma equivalência. Por que quando eu falo tem a mesma equivalência? Porque lá no final, nós vamos aprender devagarinho esse assunto, mas lá no final do processo PSPCI, Plano Simplificado de Proteção contra Incêndio e Plano de Prevenção contra Incêndio, eu vou ter o meu alvará de bombeiro. O meu alvará de bombeiro, ele vai ter um nome, e isso vocês têm que estar safo, tem que estar na mente, porque pode constar lá. Esse alvará de bombeiro, ele vai ter alvará de prevenção e proteção contra incêndios, ele vai ser chamado APPCI, né? Entre vermelho, vamos colocar aqui para vocês gravarem já. APPCI. Essas siglas são muito importantes se vocês começarem a se aprimorarem e principalmente a gravarem essas siglas. São de mera importância para o estudo da norma que a gente vai ver. Então, no final do plano de simplificado de prevenção e no final do plano completo de prevenção, o meu produto final vai ser o alvará de prevenção contra incêndio, o APPCI. Ah, professor, mas e o CLCB que tu colocou lá, o primeiro? Né, o primeiro CLCB que tu colocou lá, qual vai ser o produto final dele? Pessoal, o CLCB, o Cadastro de Licenciamento do Corpo de Bombeiro Militar, ele nada mais é, a primeira letra dele, ó, já gravem isso. A pessoa que não é, o militar que nunca pegou o assunto de prevenção já vai se ligar aqui, ó. A primeira letra dele fala em cadastro. Esse foi um mecanismo por qual o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul criou um processo de cadastro eletrônico. Para quem é esse cadastro eletrônico? Para algumas certas edificações de nível de risco baixo, médio, que a gente vai ver logo em seguida. Com alguns requisitos, preenchidos alguns requisitos, algumas edificações não precisam passar por esses ritos procedimentais mais complexos. Ele simplesmente faz um cadastro eletrônico. Pô, um cadastro eletrônico, professor? É um cadastro eletrônico. Exemplo, eu tenho um salão de beleza, certo? Se eu me enquadro nas exigências que a gente vai ver logo aqui, eu simplesmente entro no site do Corpo de Bombeiros, numa página que eu vou mostrar para vocês, e faço o cadastro da minha edificação lá. Coloco lá o grau de risco da edificação, enquadro ela, coloco a metragem, coloco os meus dados, coloco os dados do proprietário e o produto final
e o produto final do CLCB, pessoal, prestem bem atenção nisso aqui, que isso aqui pode cair numa pegadinha de prova para vocês. E o produto final do meu CLCB será um CLCB. Olha que incrível! Olha a diferença que nós temos que ter já em mente aqui, na massa aqui, para vocês entenderem. Então, o meu produto final de um cadastro vai ser um cadastro de licenciamento do Corpo de Bombeiros, certo? Eu deixo de ganhar um alvará. Eu deixo de ganhar um alvará. Ah, professor, mas tem a mesma valor? Tem o mesmo potencial eu ter um CLCB? Tem. Tem o mesmo valor, tem o mesmo peso eu ter um CLCB ou ter um APPCI, certo? Então, se eu caírem por acaso na prova, quais são os 3 tipos de documentos emitidos pelo setor de prevenção para regularizar as edificações do estado do Rio Grande do Sul? Teremos os 3 tipos de procedimentos: o cadastro eletrônico, o plano simplificado e o plano de prevenção completo. Perfeito? Os 3 do seu produto final, ganham nomes distintos, certo? O primeiro, que é o cadastro, ele fica como CLCB, o segundo ganha como APPCI e o terceiro ganha como APPCI. Ok? Na massa? Tranquilo. Veremos aqui agora algumas peculiaridades desses ritos procedimentais para mim conseguir o meu alvará, a minha regularização da minha edificação no Corpo de Bombeiros, certo? E a primeira está aqui, pessoal. A primeira está aqui, né? Excluindo, né? A primeira está aqui logo abaixo, mas aqui nós vamos excluir algumas coisas que não precisam ter alvará do Corpo de Bombeiros. Uma delas está ali. Excluem-se as exigências da lei complementar as edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares. Pessoal, a minha casa, né, ou a sua casa que tem 2 ou 3 andares, ela não precisa ter um alvará do Corpo de Bombeiros. Claro isso, né? Certo? Aqui, então, estamos para edificações que não precisam ter um alvará. A minha casa não precisa ter alvará. Se eu tenho 3 andares, né? Se eu tiver 2 andares, né? Não precisa ter um alvará. Está lá o parágrafo único, o parágrafo primeiro dizendo isso. Já o 2 me fala: residências exclusivamente unifamiliares, localizadas em edificação com ocupação mista de até 2 pavimentos, desde que as ocupações possuem acessos independentes, ela não precisa alvará. Ou seja, prestem bem atenção nesse assunto, que isso pode ser assunto de prova. A minha casa, se eu tenho aqui a minha casa com 3 andares, eu não preciso de alvará de prevenção. Agora, se eu tenho a minha casa de 2 andares, certo? A minha casa de 2 andares, embaixo, né? Embaixo, no meu prédio, na minha edificação, eu aluguei para ser um pet shop, tá? Aluguei para ser um pet shop. Certo? Aluguei para ser um pet shop e moro no 2º andar. Essa parte de cima, onde é a minha, olha só, residências exclusivamente unifamiliares, localizadas em edificação, com ocupação mista. Essa parte de cima, ela não precisa de alvará de prevenção. Desde que, olhem só, desde que as ocupações possuem acessos independentes. Ou seja, eu tenho que ter aqui um acesso. Quando eu falo em acesso, eu tenho que ter uma escada de entrar independente para minha casa, certo? Eu não posso ter uma escada aqui de acesso para dentro da minha casa. Por que isso, pessoal? Parte pela lógica. Quando eu comecei a estudar prevenção, todas essas palavras que eu estou falando para vocês, acesso, descarga, alvará, eu ficava viajando. Mas de uma maneira lúdica, a gente vai tentar entender o porquê que eu não exijo um alvará de prevenção para minha casa no 2º andar se eu tenho um pet embaixo, certo? Se eu tenho uma escada por fora, eu não tenho como passar o meu risco de incêndio para minha residência. Se pegar fogo aqui embaixo,
no PET, eu vou ter um caminho seguro para sair por fora do pet shop. Então é bem isso que a legislação fala. Se eu tenho uma casa, né? Se eu tenho uma residência, ou exclusivamente familiar, no caso de construção de 2 pavimentos, desde que as construções possuam acessos independentes, eu não preciso ter um alvará de bombeiro na minha residência. Estou falando na minha residência. O pet shop, como ele vai estar, né? Aqui eu já falo para vocês uma sigla que vocês vão ver muito, isolada, ela vai sim precisar de regularização do Corpo de Bombeiros, certo? Viram a diferença? O PET precisa de regularização. A minha residência, desde que tenha uma saída, né, segura, um acesso independente, não precisa de alvará de prevenção. Ah, professor, mas se lá na minha casa tiver um acesso por dentro? Nós vamos ver logo em seguida. Tudo no Manais, tudo tranquilinho, essa segunda parte? Vamos lá para o terceiro. Terceiro excludente. Propriedades destinadas a atividades agro-silvipastoris, excetuando silos e armazéns, que serão regulados por RTCBMs. Ou seja, algumas propriedades destinadas às agroindústrias, né? Tirando os silos, né? Excetuando os silos e armazéns, não precisam de regularização. Né? Isso a gente encontra muito pelo nosso interior, aí nós temos aí uma certa distribuição, mas a gente fica, daqui a pouco nós temos um galpão onde eu tenha uma criação de bois, de cavalos, eu não preciso ter uma regularização pelo Corpo de Bombeiros, certo? Ela deixa bem claro que as únicas que terão uma regularização do Corpo de Bombeiros serão os silos e os armazéns, que serão regulamentados se acostumem também com essa nomenclatura, RTCBMs, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Anotem aí, RTCBMs, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. E o quarto, né? O quarto e último excludente que eu não preciso ter minha edificação, com o alvará de Corpo de Bombeiros, é o empreendedor que utiliza a residência unifamiliar sem atendimento ao público ou estoque de materiais. Ou seja, né, um empreendedor, aí temos um microempreendedor, vamos dizer, um pessoal desse que trabalha com design, né, design de sites e tal, ele trabalha em casa, ele tem o seu computador em casa e ele faz todo o seu trabalho em casa, um web designer que a gente costuma dizer, né? Então nós temos aí ele que trabalha na sua casa e simplesmente, né, a sua casinha lá bem bonitinha, ele, por trabalhar em casa só com um computador, ele utiliza a sua residência para receber, né, cartas, enfim, né, algum material que ele possa vir a trabalhar nesse serviço que ele presta ali. Mas preste atenção, sem atendimento ao público ou estoque de materiais. Ele também não pode estar recebendo, né, 5, 6 pessoas nessa casa dele para daqui a pouco estar recebendo uma certa demanda de pessoas, causando um certo risco, né, de incêndio, alguma coisa, pela população que ele vai estar recebendo na casa dele, ou até mesmo pelo estoque de materiais que ele possa vir a ter na sua casa, certo? Então temos aí excludentes, né? Vimos, gravem isso que pode vir a cair de prova. E passamos para o próximo passo da nossa legislação. Que fala especificamente do primeiro cadastro que nós falamos aqui, o cadastro de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Pessoal, essa é uma parte bem maçante e eu preciso de total esforço de vocês e concentração, certo? Como eu falei para vocês, nós temos 3 tipos de mecanismos que me dão no produto final o alvará do Corpo de Bombeiros e o cadastro do Corpo de Bombeiros, certo? Para eu cumprir esse rito, eu preciso cumprir algumas exigências. E as exigências para eu conseguir enquadrar a minha edificação num CLCB, eu vou apagar aqui o restante para vocês gravarem só o CLCB agora. Vamos para um exemplo prático, tá? Prático.
Vamos botar aí, eu tenho um escritório, eu tenho um salão de beleza. Certo? Eu tenho um salão de beleza. Minha mulher tem um salão de beleza. Salão de beleza, um pet shop, qualquer coisa que vocês queiram ver e logo em seguida a gente vai conseguir enquadrar direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu quero regularizar ela no Corpo de Bombeiros Militar. Se eu tenho nessa edificação, né? Minha edificação, vamos colocar aqui, desenhar para ficar bem bonitinho para vocês, certo? Minha edificação, vou botar de 2 pisos para ficar. Eu tenho uma edificação aqui de até 200 metros. Gravem isso, pessoal, rasurem. Isso tem que estar na mente de vocês. Até 200 metros. Olhem lá. Até 200 metros. Possuir até 2 pavimentos. Possuir até 2 pavimentos. Né? Até 2. Se ele fala até 2, pode ser só um? Pode ser só um, Jefferson. Pode ser só um, certo? Até 2 pavimentos. Até 2 pavimentos. Ser classificado com grau de risco baixo ou médio. Professor, eu nunca aprendi grau de risco. Grau de risco baixo ou médio. Vamos lá explicar isso aqui para vocês. Grau de risco baixo e médio, pessoal. Qualquer atividade dessas que a gente for ver aqui, salão de beleza, pet shop, açougue, shopping centers, jogos de futebol, qualquer atividade numa edificação, ela vai ter um código e um grau de risco, certo? Logo mais na frente a gente vai ver bem específico isso, mas eu já vou deixar colocado para vocês aqui, que vocês têm que estar na mente isso. O grau de risco baixo, ele vai até... Quem lembra? Quem já fez? Justamente, até 300. Gravem esse número. Até 300 megajoules. O grau de risco médio. De 300 a 1.200 megajoules. Eu preciso que vocês entendam isso, só a questão da numeração, pessoal. Só a questão da numeração agora nesse primeiro momento. E o grau de risco alto, acima de 1.200. Jefferson, quem é que enquadra o salão de beleza se é risco baixo ou médio? Vamos ver logo em seguida na próxima aula, certo? Mas eu preciso que vocês compreendem que o meu CLCB, o meu cadastro eletrônico, eu tenho que enquadrar ele apenas no risco baixo e médio. Baixo e médio. Professor, então quer dizer que numa edificação, mesmo que eu tenha de 2 andares, mesmo que eu tenha até 200 metros, mas ela caiu no risco alto, eu não posso fazer um cadastro eletrônico? Não. Não. Certo? Eu não posso fazer um cadastro eletrônico de uma edificação de grau de risco alto. Perfeito? Vamos para a próxima frase. Não se enquadrar nas divisões. Aqui já está um grande pulo do gato. Não se enquadrar nas divisões. Não se enquadrar nas divisões. Isso aqui todo mundo já escutou, já leu, né? Mesmo quem nunca trabalhou na área de prevenção. Pessoal, os Fs são, vamos dizer assim, um certo perigo para a legislação de prevenção. Por que os Fs são uma questão de perigo, de um pouco mais de atenção? Porque os Fs são edificações que têm um certo número de pessoas que extrapolam o normal, certo? Lembrando, né, isso aqui é importante vocês já saberem,
todas as edificações, nós vamos ver no decreto, todas as edificações ganham, por suas características, número de pessoas, grau de riscos, elas são enquadradas por letras, certo? Então, vou ter letras, nós vamos ver o decreto lá, F, H, G. Cada letra dessa aqui vai estar um grupo de edificações lá dentro. Por exemplo, as Fs que eu não posso enquadrar no CLCB são, gravem aí, isso vocês têm que gravar, a F5, a F6, a F7, a F11. Esse professor tá louco falando em F e número, né? Já vamos explicar o que são esses Fs, esses números, certo? O F12, eu quero que vocês gravem só. Isso tem que estar na massa de vocês, certo? O G, G3, G4, G5, G6 e todos do grupo L e M. Professor, agora me perdi no enquadramento do CLCB, já não sei mais nada, estava fácil. Calma, pessoal, calma que eu vou explicar para vocês o que cada letrinha fala aí. Vamos lá? Certo? Lembrem aquilo que eu falei para vocês, todos os Fs eu tenho uma certa quantidade de pessoas acima, certo? Então vamos lá, F5, anotem, F5 são edificações de produto teatral, certo? Produto teatral, atividades cinematográficas, qualquer edificação que explore esse tipo de produto. F6, né? Que edificação é essa, o F6? São casas, discotecas, casas noturnas, né? Aí está aquela grande preocupação, quando tu tá ali sentadinho no teu quartel de bombeiro e alguém fala da T, ou da seção de prevenção. Tá entrando um F6. Um F6 é a discoteca, a boate, o local que faz show, justamente, certo? O F7, circos. O F11, CTGs, a gente vai ver que nos CTGs são diferentes, certo? O F12, salão comunitários, são diferentes. Os Gs, pessoal, tudo que é G para ficarem fácil para vocês são tudo coisas que mexem com embarcação, automóveis, alguns riscos específicos de meios de comunicação, né? O G3, por exemplo, né? Posto de abastecimento. O G4, serviços automotivos. O G5, aeronaves. E o G6, materiais de embarcações, certo? Toda letrinha com um número quer dizer uma edificação, certo? Por isso vocês têm que estar safo o que cada letrinha com número quer dizer. Já os do grupo L e o M, quais são? Isso! O L são edificações com produtos explosivos e o M são edificações com produtos especiais, certo? Então, para mim enquadrar a minha edificação num CLCB, fazer um cadastro eletrônico, eu tenho que ter até 200 metros, até 2 pavimentos, grau de risco baixo e médio e não pode se enquadrar nesse rol aqui embaixo. Jefferson, é só isso eu consigo já fazer um cadastro eletrônico? Não. Olha lá, vamos para a última parte, certo? Eu não posso, né? Eu não posso na minha edificação, eu não posso, além de enquadrar ele em todos esses requisitos, eu não posso nessa minha edificação para fazer o CLCB, eu não posso ter nenhum tipo, olha o que a letra D fala lá, eu não posso ter nenhum tipo, na letra E, não possuir depósito ou áreas de manipulação de combustíveis, inflamáveis, explosivos, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como peróxido orgânico, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas. Ou seja, meu salão de beleza. Lembrem disso, que era o que eu estava colocando aqui. Se eu tenho qualquer tipo de depósito ou material que se enquadre nessas aqui, colocadas na legislação, eu não posso fazer um CLCB. Então vamos colocar aqui. Eu não posso, bem grande, não possuir depósito ou áreas de manipulação.
ou áreas de manipulação naquele rol de produtos colocado na legislação, certo? Outro detalhe que eu tenho que ter para conseguir enquadrar no CLCB, e esse é um detalhe muito importante, pessoal, muito importante, né? Eu tenho meu salão de beleza, eu tenho meu pet shop, né? E aí eu vi que ele está se enquadrando nisso aí, mas quando eu tenho, né? Olha ali, não possuir mais de 26 quilos de gás GLP, ou seja, eu não posso ter mais de 2 botijões na minha edificação, certo? Cada botijão daqueles pequenos que a gente tem em casa são de 13 quilos, certo? Então, no meu salão de beleza, se eu tenho 3 botijões pequenos, eu já não posso enquadrar ele no cadastro eletrônico. Tranquilo? Anotem aí, olha só, não possuir mais de 26. Então, se eu tenho 2, dá. Se eu tenho 3, já não dá mais para mim enquadrar no cadastro eletrônico, certo? E para finalizar, não possuir subsolo com área superior a 50 metros quadrados, né? Vamos lá arriscar aqui de novo, né, para você entender. Eu tenho uma edificação de até 2 pavimentos, meu salão de beleza, e eu tenho um subsolo. Ah, Jefferson, obrigado a ter subsolo? Não, se eu não tiver, deu, já consigo enquadrar. Mas se eu tiver um subsolo, esse subsolo não pode ser maior do que 50 metros quadrados. Certo? Maior do que 50 metros quadrados. Tranquilo? Aplica-se as disposições das partes da mesma edificação com isolamento de risco, isso a gente está vendo. E por aqui encerramos, pessoal, a parte do CLCB, certo? Lembrando que veremos agora as próximas procedimentos que darão o produto final do alvará do Corpo de Bombeiros. Gravem isso, pessoal, isso é de extrema importância para vocês. Chegou qualquer pessoa no quartel e perguntou, como é que eu faço um cadastro eletrônico? Você tem que seguir esse rito. Eu tenho que ver se eu enquadro ele nesse CLCB e logo após nós vamos ensinar como ele deve ser encaminhado para o Corpo de Bombeiros, certo? Até a próxima aula.